Graça e paz, irmãos. Tudo bem aí? Amém? Abra sua Bíblia junto comigo. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as suas vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Amém? Fecha teu olho, curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, te glorificamos e te exaltamos nessa noite, ó Pai. Tu és digno de nosso louvor e de nossa adoração. Te exaltamos por tua bondade. Pai Santo, te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta hora, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, que o Senhor venha sondar cada vida, cada coração que aqui está, e que o Senhor venha trazer uma palavra de encontro a cada um. Deus, eu sei que cada pessoa que está aqui neste lugar, foi o Senhor quem escolheu e foi o Senhor quem trouxe para participar deste culto e para ouvir esta palavra. Pai, que tua palavra venha produzir vida, saúde, graça, força, renovo. Deus, que a tua palavra venha trazer força, vigor na vida dos teus filhos. Mova sobre este lugar com liberdade. Repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda palavra contrária, todo espírito contrário, toda intenção contrária seja neutralizado agora. Tenha liberdade de falar, de operar. Deus, esta reunião é para o Senhor. Toda honra e toda glória é para o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Escute, a palavra do Senhor nos conta que Deus escolheu o apóstolo Paulo para pregar a tua palavra. Jesus Cristo marca um encontro especial, espetacular, e marca a vida deste homem. Este homem passa por aproximadamente 14 anos esperando, após o seu chamado, até que Deus então venha e libere ele para ele começar o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, ele começa a pregar a palavra do Senhor, ele começa a viajar e passar por algumas cidades, pregando a palavra do Senhor. E a Bíblia nos conta que ele estava num determinado lugar, pregando, ministrando, e de repente, a Bíblia fala que ele teve um sonho de um homem, que pedia para que ele passasse, para que ele viesse a Macedônia, para o ajudar. Então ele entende que aquele sonho, Deus estava ordenando para que ele fosse para aquele lugar. Então ele vai. Quando ele chega na cidade de Filipos, a Bíblia fala que ele começa, como de costume, a pregar a palavra do Senhor. Ele começa a visitar algumas casas e a ministrar a palavra do Senhor. Então uma mulher aceita Jesus e ele faz da casa dessa mulher um ponto de oração e de pregação. E a Bíblia fala que todos os dias ele passa por uma praça, aonde havia ali uma mulher, uma moça, tomada pelo espírito de adivinhação. E todas as vezes que ele passava ali, Paulo, Silas e Lucas, porque quando você lê a Bíblia, você vai ver que em alguns lugares, Lucas coloca ele naquela viagem.
Ele mesmo diz: quando nós passávamos por aquela praça, por aquele lugar. Então Lucas estava na viagem, porém quem é preso é Paulo e Silas. Lucas se livrou da prisão, não sei como e nem porquê, mas ele estava na viagem. E a Bíblia nos diz que todas as vezes que eles passavam por aquela praça, aquela moça olhava para eles e gritavam: olham só, vejam, estes homens são servos de Deus, e tudo quanto eles falam é verdade. Mas havia um bloqueio, havia algo de sobrenatural ali naquela cidade, porque por muitos dias Paulo prega, e a gente sabe que Paulo tinha uma unção extraordinária. A Bíblia nos conta que quando passava um lenço, Paulo usava lenço para enxugar o seu suor. Algumas pessoas pegavam esse lenço viajavam a quilômetros de distância, era colocado sobre alguém enfermo e a pessoa recebia cura. Estamos falando de um homem que em todos os lugares que ele foi, houve um impacto da unção de Deus. Mas algo diferente acontece, porque na cidade de Filipe, por vários dias, ele continua pregando, mas ninguém aceita a Jesus. Há um bloqueio, nada está acontecendo. Mas todos os dias, quando ele passa pela praça, aquela moça grita: vejam, são homens de Deus, varões do Senhor, e tudo quanto falam é verdade. E a Bíblia fala: por muitos dias isto aconteceu. De repente Paulo é tomado por um certo tipo de ira. Ele estava revoltado, frustrado com aquela situação, porque ele está pregando e ninguém aceita. Mas ele contemplava uma grande multidão à volta daquela moça. Segundo a história, 13 empresários mantinham a sua vida financeira através do comércio que aquela moça produzia com a sua adivinhação. Multidões vinham até aquela mulher, pessoas de cidades distantes vinham para saber qual era a sua sorte, para saber qual era o seu futuro. E eles marcavam reunião com aquela moça, e aquela moça adivinhava. Cobrava-se muito caro. O comércio da cidade, o turismo da cidade girava em torno daquela mulher. Paulo está contemplando uma multidão, ouvindo mentiras do diabo, e mesmo ela dizendo que o que eles pregavam eram verdade, mesmo assim ninguém estava se convertendo. Ele tomado por uma revolta, ele tomado pela frustração de estar pregando e nada acontecendo. De repente ele aponta o dedo para aquela moça e repreende o espírito de adivinhação que estava sobre ela. Aquela moça foi liberta. Perceberam que o que rendia, eles perderam. Perceberam que a sua fonte de renda, que a sua fonte de turismo, vejam só, quando aquela moça é liberta, o turismo da cidade agora vai diminuir. A classe de hotelaria daquela cidade agora vai sofrer prejuízo. Então a sociedade perceberam que a libertação daquela moça, e através da palavra de Paulo, aquela moça foi liberta, haveria então um grande prejuízo. Então eles se revoltaram, chamaram o concílio da cidade, chamaram os chefes da cidade. Uma grande multidão se levantaram contra eles e disseram para aqueles homens: olha, eles vieram aqui para perturbar, são homens estrangeiros, não pertencem a essa cidade, estão atrapalhando o nosso comércio, porque a nossa fonte de renda agora acabou. Então prenderam Paulo e Silas
eles vão passar por uma humilhação que para eles era muito mais dolorido do que o próprio açoite que eles ainda iam sofrer. Rasgaram as suas vestes em praça pública. Agora eles estão passando por uma vergonha. Para eles, para a cultura deles, uma vergonha que não tem como mensurar, uma vergonha inarrável. Não tem como descrever a vergonha e a dor que eles estão sentindo, porque agora as suas vestes foram rasgadas em praça pública. A Bíblia conta que então eles vão sofrer muitos açoites. Eles são açoitados porque estavam pregando a palavra do Senhor, porque estavam obedecendo o ide do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa: quando nós escolhemos obedecer a palavra do Senhor, isso não significa que estaremos livres de aflições e de luta, muito pelo contrário. Quando você vai para a palavra do Senhor, você vai encontrar várias e várias pessoas que passaram por dias de dificuldade, simplesmente porque obedeceram. Jó passou pela luta porque era fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha porque permaneceram fiel. Daniel foi jogado na cova dos leões porque permaneceu fiel. Os discípulos de Jesus passaram por uma grande tempestade porque obedeceram a palavra do próprio Jesus quando disse para ele: atravessem um mar para o outro lado. Então você tem que entender isso, querido. Quando você passa por luta, quando você passa por dificuldade, não significa que você está errando, não significa que você pecou, não significa que Deus te abandonou, não. Significa sim que você está obedecendo e que você está andando no caminho certo, porque aquele que passa por essa vida sem aflição, este está caminhando no caminho errado. Qual árvore que toma pedrada? A que tem bons frutos ou aquela que não tem fruto? Escute, eu sei muito bem para que Deus me trouxe aqui hoje. Eu tenho total convicção o que eu vim pregar e para quem eu vim pregar. O Senhor marcou este encontro para sarar a tua alma, porque tem pessoas machucadas aqui dentro. Tem pessoas que passaram por aquela porta pensando em desistir da caminhada. Tem pessoas que no seu dia a dia, no seu interior, pessoas que não conseguem expressar o que está passando, o que está sentindo, mas está chorando sozinho, está sofrendo sozinho, agoniado. Mas o Deus que te ama e que te conhece me trouxe aqui para te dizer que o teu sofrimento tem causa. Você está debaixo de obediência, e muito bem por isso eu quero te dizer: há uma vitória te aguardando, e a tua vitória é muito maior do que a luta que você está passando. Por obediência eles foram açoitados. Aqueles homens chamaram um carcereiro e disse para ele: guarde-os em segurança. Repete comigo: guarde-os em segurança. Esta foi a ordem. Não tem tronco na parada, não tem guardar no cárcere inferior, na ordem daqueles homens. Os magistrados disseram: guarde-os em segurança. Sabe por quê? A expectativa dos magistrados, aqueles homens eram homens sábios, por isso eram os magistrados da cidade. O que eles estavam fazendo é o que a polícia hoje faz com pessoas embriagadas. Quando estão perturbando demais e alguém chama a polícia para alguém embriagado, o que a polícia faz? Pega ele, guarda. Ao amanhecer que ele está são, a polícia solta. É ou não é assim?
Não sei se hoje é assim, mas pelo menos antigamente era. Tinha um tio, ele já faleceu, que ele bebia muito. E ele, quando ele bebia, ele saía fora de si. E todas as vezes que ele bebia, geralmente, em grande maior parte das vezes, ele tinha que ser preso. Quando amanhecia o dia que ele estava são, ele já chamava os policiais e perguntava: o que eu fiz dessa vez? Porque ele não lembrava. Mas o dele é porque ele sofreu um acidente quando era criança, bateu a cabeça, e quando ele bebia, ele perdia o controle e não lembrava de nada. A expectativa daquele magistrado, o plano, o projeto deles: nós vamos rasgar as roupas deles, nós vamos açoitar eles, vamos prender eles, amanhã cedo, antes da grande maioria do povo acordar, a gente solta eles e manda eles embora. Nós vamos dar uma lição neles e vamos apaziguar a grande multidão. Então, quando o magistrado deu uma ordem para o carcereiro: guarda-os com segurança, eles não eram criminosos, eles não estavam oferecendo perigo para a sociedade, eles não cometeram um crime contra alguém, eles foram usados por Deus para livrar uma moça de um espírito de adivinhação. Aquela moça sofria há muitos anos, porque estava possessa de espíritos. Então os magistrados pensaram: vamos prender e amanhã cedo solta. Repete comigo: prende hoje, solta amanhã. Prende hoje. Quem está vivo diga amém. Prende hoje, solta amanhã. Só que algo entra naquele homem, naquele carcereiro, porque ele vai prender Paulo e Silas, coloca Paulo e Silas no cárcere inferior, segundo alguns estudiosos, 12 portas para dentro, a última cela, a pior cela, e tranca os seus pés e as suas mãos em um instrumento romano de tortura chamado tronco. Não era um pedaço de pau, era um instrumento de tortura. Os seus braços eram esticados para trás, as suas pernas eram esticadas para trás, dessa forma causando-lhe dores e cãibras. Ei, por obedecer, eu não sei se você consegue compreender o que eu estou pregando, mas eu vou repetir: por obedecer. O Ministério de Louvor Manaim ministraram na nossa igreja ontem, ali na Vila Borges. Quando terminou o culto, nós fomos jantar, e o Cleuber, que é o líder do ministério, conversou com a minha esposa e disse: pastora, muito obrigado. E ela disse: por quê? Eu nunca fiz nada para vocês. Ele disse: engano seu, porque quando nós estávamos apanhando, e muitas pessoas apontando o dedo para nós e dizendo que a gente era bagunçado, que a gente tocava alto, que a gente só queria aparecer, a senhora sempre chegou em nós e disse que gostava de ouvir o louvor que a gente ministrava para Deus. A senhora não sabe a importância da palavra sua, quando a senhora dizia que gostava de nos ouvir, porque era na hora que a gente mais estava apanhando. Então eu vou voltar a repetir para que você entenda: por obedecer, eles estavam sofrendo. Eu quero que você entenda que quando você resolve obedecer a Deus, eu ministrei isso ontem lá, você atrai para você a bênção do Senhor, você atrai para a sua família a provisão e a bênção de Deus, e você atrai para as suas gerações,
porque os seus filhos serão visitados, os seus netos serão visitados e posteriores a eles serão visitados pela escolha que você está fazendo hoje de obedecer. Abraão resolveu obedecer a Deus, mas Isaque, o seu filho, foi abençoado por causa da obediência dele. Jacó, o seu neto, foi abençoado por causa da obediência dele. E gerações até hoje estamos colhendo bênção por causa da obediência dele, porque o próprio Deus disse: bendito será toda a família da terra em ti. Mas a obediência também atrai dores, sofrimento, calúnia, injúria. Muitas vezes não somos compreendidos, somos traídos. E na hora da dor vem o pensamento de desistência. Quantas vezes eu orei e disse para Deus: eu não preciso sofrer dessa maneira para ser salvo. Posso ser um crente de banco, não pegar o microfone nunca mais e ser salvo. Mas aí de repente chegava alguém e me contava: pastor, ontem o senhor estava ministrando e Deus falou isso para mim. Era o último dia que eu pisava dentro de uma igreja. Aí o Espírito Santo chegava em mim, no meu ouvido, e dizia: filho, a dor vale a pena, porque tem pessoas sendo libertas por causa da sua obediência. Eu estou profetizando sobre a tua vida, receba isso. A sua obediência vai tocar gerações. A tua escolha de hoje vai tocar em gerações, creia. Vai valer a pena quando você vê aquilo que Deus está te usando para fazer, porque nem sempre a gente vê, mas Deus fará notório, vai chegar nos seus ouvidos aquilo que Deus está te usando para fazer. Aquele carcereiro resolveu torturar Paulo e Silas. Olhe para cá. Mas a Bíblia fala que à meia-noite Paulo e Silas estavam... Quem está vivo diga amém. À meia-noite Paulo e Silas estavam cantando e orando. Escuta, por que eu fiz vocês repetirem? Prende hoje e solta amanhã. Porque Deus sabia. Pega isso, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, pega isso. Deus, vou falar devagarzinho, sabia que ao amanhecer Paulo e Silas seriam soltos. Amém? Mas à meia-noite eles estavam... Aí a Bíblia fala que de repente veio um grande tremor. A terra tremeu. A estrutura daquela prisão foi abalada. Olhe para cá. 7 metros de altura por 6 metros de largura eram as paredes daquela prisão. Guarnição, os soldados andavam por cima daquelas paredes com folga. Estrutura sólida. Mas à meia-noite eles estavam adorando ao Senhor, e as estruturas foram abaladas. Todas as portas se abriram e todas as cadeias caíram. Escute, Deus sabia que ao amanhecer eles seriam soltos. É desperdício de poder soltar eles à meia-noite.
Vou repetir. Deus sabia que ao amanhecer eles seriam soltos. Aramanda Aranagai. Seria desperdício de poder soltá-los à meia-noite, porque na verdade eles não foram soltos, eles continuaram na prisão. Então me explica, por favor, me ajude a compreender o porquê que à meia-noite Deus tremeu a terra, abalou a estrutura, abriu as portas e derrubou por terra os grilhões. Repete comigo: todas as vezes que dói, mas eu resolvo adorar o Deus digno da minha adoração, não consegue ficar parado. Teve alguns que pegaram. Pode até parecer redundância, pode até parecer desperdício de poder, mas todas as vezes que alguém aqui na terra resolve adorá-lo em coração contrito, todas as vezes que alguém aqui na terra, na hora da dor, resolve prestar culto de adoração a Ele, 10 anos de dor, de humilhação, Ana ouvindo Penina dizer para ela que ela não prestava porque não conseguia dar à luz a um filho. Mas um dia ela entra no templo depois do culto e faz o culto dela na presença de Deus. Deus lá no céu se move e 1 ano depois ela carregava Samuel no colo. 185 mil homens de frente a Israel. Ezequias entra dentro do templo e presta um culto. Deus se move lá no céu e à meia-noite um anjo desce e mata 185 mil homens e entrega a vitória na mão do rei Ezequias. Uma grande multidão está diante do povo de Deus. Josafá se coloca no templo, levanta a tua mão ao céu, faz a Deus uma oração, e Deus fala para ele: desça amanhã a esta hora, e tão somente contempla o meu livramento. Eles desceram sem armas, sem escudo, sem cavalo, mas desceram com harpas na mão, com saltérios na mão, e louvando e glorificando o nome do Senhor. E quando eles chegaram lá, tudo que eles contemplaram eram homens mortos, porque Deus fez o grande milagre e eles só contemplaram o livramento. O que eu estou dizendo para você é que a maior arma que você tem se chama adoração. Escuta, quando eles adoravam, primeira coisa, a terra tremeu, as estruturas se abalaram. Não tem estrutura que vai suportar o poder de Deus na tua vida. Não existe muralha intransponível que vai permanecer de pé diante de você. Aprende a adorar. Segunda coisa, todas as portas se... Quem está vivo diga amém. Todas as portas se abriram. Aprende a adorar. Todas as portas vão se abrir à sua frente. Será que tem alguém aqui para receber essa profecia? Aprende a adorar e todas as portas se abrirão diante de você. Terceira coisa, todas as cadeias caíram. Escuta, tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a tua casa, tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra alguém da sua família,
Aquela pessoa que até hoje está aprisionada no mundo lá fora, e que você tem pagado o preço em oração, eu estou dizendo para você: continue orando, continue adorando, aprenda a adorar, porque Deus vai derrubar por terra todas as cadeias. O diabo vai perder essa guerra, porque há um Deus do teu lado e há um Deus contigo. E não importa se vai parecer redundância, não importa se vai parecer desperdício, Ele tem prazer de mover em favor daqueles que o adoram. Já estou encerrando. Diz a palavra do Senhor que aquele abençoado do carcereiro acordou porque ouviu o barulho do tremor. Podemos imaginar que a casa dele era muito próxima da prisão, porque ele corre, chega na prisão e percebe que as cadeias estão abertas. Então ele diz: vou ver o que está acontecendo. E a Bíblia fala que ele pula para dentro da prisão. Quando ele percebe que as cadeias, que as portas estavam abertas, ele passa a mão na espada e vai tentar tirar sua própria vida. Paulo então diz para ele: não faça isso, todos estamos aqui. Aí, escuta, aquele abençoado, vamos ver quem é inteligente para pegar, o que resolveu torturar, está entendendo? O abençoadinho que resolveu causar dor. Eles já passaram pela vergonha de ter as suas vestes rasgadas, eles já tinham passado pela dor dos açoites, e mesmo assim aquele abençoado resolveu ainda infligir mais dores. Justamente esse abençoado se coloca diante de Paulo e Silas e pergunta: o que eu faço para ser salvo? O que eu estou pregando é que aquelas pessoas que te apontam o dedo, que zombam, que criticam, que causam dor, que torcem o nariz, que fringe a testa, eles vão reconhecer Deus na tua vida e vai pedir a sua oração. Esse tipo de pessoa Deus não mata. Deus dá até saúde para esse tipo de pessoa, porque de pé, com saúde, eles vão contemplar a glória de Deus sobre a tua vida. Eles vão reconhecer e vai pedir ajuda para você. O abençoado teve que chegar em Paulo e dizer: o que eu faço para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele pega Paulo e Silas e leva agora para sua casa, dá roupas novas, dá banho, dá comida, vão sustentar o seu ministério. Esse tipo de pessoa é as pessoas que Deus vai usar para te abençoar. Ao amanhecer, chega a ordem de soltura. Paulo e Silas são libertos e vão embora. Mas tem uma coisa: a família daquele carcereiro foram tocados pela glória de Deus. Se coloquem de pé.